Bem-vindo ao Promovendo Saúde. Você é feliz? Se você não quiser me responder, não tem problema, mas depois pense. Você é feliz? Está vivendo em um contexto que te promova a felicidade? E o que será que isso tem a ver com a nossa saúde ou com a nossa produtividade? É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Vinícius Kitahara, que é fundador da Vini, consultoria de felicidade corporativa, professor da Fundação Dom Cabral e palestrante. Vini, que alegria te entrevistar de novo, não é? É verdade. Ao vivo, tá mais legal, tô mais animado e com mais histórias para contar. Muito melhor. Ô, Vini, cultura da felicidade é utopia ou é realidade? É realidade e uma grande oportunidade. Pós-pandemia, a gente abriu uma janela de oportunidade que a grande liderança das empresas estão abertas, interessadas e querendo resolver um grande problema, que é a questão do bem-estar, da saúde, do engajamento das pessoas. Caramba, eu não tinha me dado conta da oportunidade que vem com a palavra felicidade. Então, falar de felicidade, desenvolver uma cultura de felicidade no meu ambiente de trabalho, traz oportunidades. E o que isso representa lá no fim do mês, em termos de produtividade? Eu feliz, eu produzo mais? Com certeza. Já existem uma inúmeras quantidade de pesquisas que provam que pessoas felizes ficam menos doentes, são mais engajadas, trocam menos de emprego, são mais produtivas. E você não quer sair de um lugar em que você está bem, está feliz. Mas o oposto é verdadeiro. Se você está infeliz, você começa a se questionar. Será que eu quero estar aqui? Será que eu quero estar nesse relacionamento? Então, a ciência da felicidade ajuda a liderança, a cultura das empresas a entender melhor sobre pessoas. E eu tenho falado uma frase que é um mantra que virou para mim e eu repito nas empresas. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E é do Simon Sinek. E é muito verdade isso. Então, a produtividade, ela continua. As empresas vão querer entregar o máximo de resultados. Qual que é a diferença? As pessoas, elas não estão bem. Então, se a gente não cuidar das pessoas, a gente para de entregar resultados. E isso não era verdade antes da pandemia. Antes da pandemia, você fala assim, a pessoa não está bem, eu troco, eu contrato uma outra pessoa. Agora, você está contratando uma outra pessoa, ela está com os desafios das pessoas internas. Então, eu preciso agora cuidar das pessoas, investir na saúde mental, emocional e física, com uma visão que é um dos principais objetivos de todo mundo, que é a nossa felicidade. Então, conecta tudo. Então, eu preciso olhar para as pessoas como pessoas. Olha, meu Deus, que descoberta. Não parece que a gente está falando de um papo de doido? Poderia parecer Né? no passado, mas a pandemia, ela mostrou que este problema ele é real, ele cada vez mais vai aumentar. Então, o mundo corporativo ele se move com relação aos problemas. Sim. Isso não era um problema antes, como ele é hoje, como ele se tornará ainda mais. Então, as empresas elas tentam priorizar o que dói mais, e isso está doendo bastante. Eu estou brincando aqui, tá, gente? Eu não sou uma entrevistadora, eu sou uma provocadora, de reflexões que vão... que eu espero que te levem a ações mais sustentáveis para a sua saúde, para os seus relacionamentos. Vini, como que você tem visto a recepção do assunto cultura da felicidade, ciência da felicidade nas empresas? Porque você atende empresas gigantescas. Suzano, Deloitte, Google, Chili Beans, Heineken... a receptividade tem sido muito maior do que eu imaginava. É mesmo? E eu posso falar, porque eu comecei essa jornada em 2010, mais ou menos em 2015, 2017, eu comecei a focar mais em empresas e a pandemia 2020 para frente foi quando as grandes empresas elas colocaram essa pauta na diretoria executiva, no comitê executivo, porque antes não chegava nas altas lideranças essa pauta, ela era barrada antes. Agora, como essa é uma dor, a alta liderança está aberta e, surpreendentemente, muitas pessoas estão querendo se letrar, aprender. Então, e existe um efeito dominó. Quanto mais grandes empresas, grandes lideranças começam a trazer isso como uma referência, outras lideranças começam a buscar isso. Claro. Então, hoje a vida está mais fácil de falar sobre isso e até o interesse. Começa e-mails chegarem das empresas procurando sobre essa pauta. Essa pauta, quando você diz, é a cultura da felicidade. Felicidade corporativa, utilizando a ciência da felicidade, capacitando a liderança, conhecendo sobre pessoas. Porque pensa, um CEO de uma empresa, uma diretora, eles são muito bons naquilo que eles estão fazendo todos os dias. Bastante. Estudaram, praticaram, estão há 30, 40 anos fazendo aquilo. Agora, estudar sobre o ser humano, comportamento, liderança, saúde emocional, segurança psicológica, são coisas novas, são assuntos novos. Então, trazer informação em que pode resolver os problemas atuais deles
tem um valor. E um valor que é muito poderoso. E valor, quando nós estamos falando, significa dinheiro mesmo. No resultado final, se torna dinheiro. Na prática, a ciência da felicidade, como é que a gente pode colocar em prática a cultura da felicidade no ambiente profissional? Perfeito. Então, das inúmeras pesquisas, a gente gosta de utilizar a pesquisa mais longa feita sobre felicidade. Ela foi feita pela Universidade de Harvard, mais de 85 anos de pesquisa, professor Robert Waldner. E eles identificaram um fator que mais contribui para a nossa felicidade de longo prazo. Se você está em casa, pensa, será que você sabe? Qual que seria o fator que mais influencia a nossa felicidade de longo prazo? Qual? E as pessoas não sabem. Não e sei. a conclusão foi bons relacionamentos. Aham. Relacionamentos de qualidade, de confiança, é o fator que mais contribui para a nossa felicidade de longo prazo. Tá bem com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, tá bem com nós mesmos. Então, poxa, faz sentido? A gente pergunta para os colaboradores nas empresas, todo mundo fala assim, faz muito sentido. Então, beleza. Vamos no nível 2 de profundidade. A gente começou a perguntar para os milhares de colaboradores dessas empresas que a gente atende, então fala para a gente, quantas relações de qualidade e confiança você tem dentro do trabalho? Isa, se você pudesse chutar, quantas pessoas, na média, você acha que as pessoas têm de relações de qualidade e confiança no trabalho? Vou falar por experiência própria. 3. Cravou, você acertou. Resposta média de 2 a 3 pessoas. 2 a 3 pessoas. Pensa, empresas com 5 mil, 10 mil, 30 mil pessoas e a resposta média de 2 a 3 pessoas. Quantas horas por dia a gente passa no trabalho? 8, 10, 12 horas, 5 dias por semana, 5, 10 anos. E eu tenho 2 a 3 relações de qualidade e confiança, não à toa é a geração que tem mais problemas de solidão, ansiedade, depressão. E a ciência da felicidade pode contra-atacar isso. Se a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, será que a gente não deveria ter uma cultura, uma liderança, um indivíduo que vai entender para onde a gente tem que remar, o que é importante para desenvolver um bem-estar, um engajamento, conexões de qualidade e confiança? E as relações de qualidade são a chave para isso. E pouquíssimas empresas estão atacando, estruturando e criando programas e culturas com esta visão. Estruturando. Você sabe que nós entrevistamos aqui a Verusca Galvão, que é a responsável pelo Instituto de Segurança Psicológica aqui no Brasil, e nós falamos sobre segurança psicológica por mais de 40 minutos. Se você que está nos acompanhando não viu essa entrevista, vale a pena você ver ou rever, se você pôde acompanhar. Não tem como a gente falar de felicidade sem segurança psicológica. E sabe qual que é o interessante da segurança psicológica? Faz todo sentido. Tá. E a conexão-chave aqui para as pessoas do mundo corporativo é que o Google fez um programa global para identificar qual é o fator que mais contribui para as equipes de alta performance. Então, eles pegaram todos os dados e aí eles chamam Projeto Aristóteles e eles falam assim, nossa, vamos trazer hipóteses. Será que é o QI das pessoas? Será que é a idade? Será que é a formação? E aí a conclusão, o fator que mais contribui para a nossa performance é a segurança psicológica. Segurança psicológica é o fator que o Google descobriu. Os dados provaram. Repete. Segurança psicológica é o fator que mais contribui para as equipes de alta performance. Para tudo, né, gente? Pronto. Então, não é o que o Vinícius acha, não é o que a Isa acha. Vamos pegar o que o Google descobriu. Vamos pegar o que a ciência da felicidade, Harvard, Yale, Stanford descobriram. Então, o meu papel é trazer esse conhecimento, trazer para os executivos e executivas que podem fazer a transformação. Tá. Não somos nós que vamos fazer a transformação, mas nós somos os comunicadores de trazer o que é uma tendência, de trazer o que foi provado para eles começarem a aplicar. E sabe qual que é a maravilha? A Suzano está aplicando, a Deloitte está aplicando, a Tilly Beans está aplicando, e aquilo começa a fazer a diferença na vida dos colaboradores que estão lá. Sim. Muitos colaboradores ficam muito felizes nos nossos programas em que a gente tem semanalmente, em que eles falam, nossa, a empresa parou 1 hora da semana para que eu possa pensar na minha felicidade. A empresa está criando uma cultura que tem ações, programas que pensam no meu bem-estar. Isso é maravilhoso. Será que eu vou trocar esta empresa por uma outra que não está nem aí para mim, que só quer me esfolar ao máximo? Aí você pensa 2, 3 vezes. Arrancar minha alma. Exatamente. Vini, e aí... Vamos lá, para quem está nos acompanhando, né? Os executivos que estão nos acompanhando, falam assim, beleza, quero começar, né? Legal. Por onde eu começo? Quanto tempo dura um projeto para que eu comece a ter resultados? Perfeito. Tem do mais básico ao mais longo prazo. Então, o básico é começar com uma palestra de sensibilização. Então, a gente tem uma metodologia que a gente separou em 3 etapas. Sensibilização, formação e multiplicação. Então, de uma palestra, depois você pode fazer um programa de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos. A cultura de uma empresa, ela é uma transformação do comportamento dos indivíduos. Os indivíduos têm crenças e atitudes no seu dia a dia.
Se eles não têm repertório, como que eles vão estar na ponta executando isso? Aí, na Suzano, na Deloitte, no Google, a gente faz um letramento da alta liderança para que eles possam entender o porquê que eu vou fazer isso. Por que isso é importante? Por que desenvolver relações de qualidade vai impactar na minha produtividade? Se o meu time de 10 pessoas tem 2 pessoas que eles confiam e estão entregando o resultado que eles estão entregando, imagina se as 10 se conhecessem, confiassem, existisse uma segurança psicológica. A nossa capacidade de performance é muito maior. Então, quando a gente começa a explicar o porquê, as lideranças falam assim, nossa, isso aqui faz sentido. Se eles não se conversam direito, não tem uma confiança, a gente tem retrabalho, a gente tem brigas, a gente tem discussões. E aí, então, a gente começa a pontuar. E aí, o nosso trabalho de longo prazo, ele vai de 1 ano a 3 anos, em que a gente faz esse trabalho de cultura e de desenvolvimento de liderança e aplicar esses conceitos no dia a dia das empresas. Tá. Custa caro? Tem investimento. Caro é relativo ao tamanho da empresa. Então, para uma empresa pequena, eu diria que é caro. Para uma empresa grande, é peanuts, é barato. Sim, então, do tamanho da empresa... Porque, Vini, como é que você quebra as resistências da liderança mais conservadora, que veio de um modelo diferente do que hoje o mundo está exigindo? E eu entendo a dor, né, dessa liderança, dos executivos que ainda não conseguem perceber que, ok, tudo que nos trouxe até aqui pode não seguir a partir daqui. Exato. Porque tem muita gente que ainda acha que felicidade é uma utopia. Então, mas muitas pessoas, elas têm uma visão superficial sobre o que é felicidade. Então, as pessoas não estudaram, não foram atrás. Então, o erro comum de algumas pessoas é achar que felicidade é igual uma vida perfeita. É estar bem o tempo inteiro. E se ela cria essa expectativa, ela se frustra. Então, felicidade não é só isso. Então, quanto mais eu estudo, mais informação eu tenho e a gente vai abrindo nosso repertório. Nos programas, na capacitação da liderança, não é sobre definir uma única coisa que é a felicidade. Mas será que a gente não deveria abrir a nossa mente para aprender mais sobre o que é felicidade? Porque o que traz felicidade para a Isa é diferente do que traz para o Vini, que é diferente do operador de máquina, que é diferente do CEO da empresa. Então, existe um nível 2 de pensamento que é a felicidade de cada um depende de onde cada um está e qual que é a dor de cada um. Então, a gente sempre fala, felicidade é algo único, individual e a gente precisa trabalhar. Será que a gente está ouvindo? Será que a gente está aprofundando? E a gente percebe que não. O olhar sobre cuidar das pessoas, entender quais são as dores das pessoas, a gente não desceu para esse nível de profundidade. A gente faz essas provocações. Então, a gente chega numa empresa e tem uma dinâmica que é simples e que qualquer um pode fazer, mas é muito difícil. Por exemplo, a gente pede para as pessoas listarem a sua lista da felicidade. 100 coisas que trazem felicidade antes de morrer. O que você colocaria na sua lista? E aí, Isa, é surpreendente porque as pessoas não sabem escrever. Elas não sabem, não conseguem chegar em 100 itens. E elas geralmente travam no item 15 e 20. 15 e 20 itens é o que a pessoa começa a escrever. Então, um exercício que a gente propõe é, você já parou para pensar o que é importante para a sua felicidade? O indivíduo já tem dificuldade. Aí a provocação 2. Você que tem uma equipe, você perguntou para a sua equipe o que traria mais felicidade? E eles nunca perguntaram. Você perguntou para sua família, pensa nas pessoas que você ama. Você sabe hoje uma lista de felicidade das pessoas que você ama? E provavelmente não. E para que a gente trabalha? Para que a gente ganha dinheiro? Para dar um melhor, deixar as pessoas que a gente ama felizes. Só que a gente nunca pergunta. A gente trabalha 30, 50 anos, quer ser rico, quer ganhar dinheiro, para depois perguntar para a pessoa. Mas aí pode ser que o tempo já passou. Uau! O que é felicidade para você, Vini? Felicidade para mim são relações de qualidade, confiança, gastar tempo com a família, com os amigos. A minha felicidade individual tem muito a ver com a minha liberdade de escolher. Para mim é muito importante ter liberdade de escolha. Então, não ter dependência de ninguém ou de condições. Então, a minha construção vai nessa linha. E outro ponto extremamente importante para o Vinícius é a evolução. Crescer, para mim, é muito importante. Então, tem um estudo que prova que toda vez que você aprende algo novo, você fica mais feliz. Então, peraí, quantas coisas eu posso aprender? Ilimitado. Então, eu posso capturar muitas felicidades nesse olhar de aprendizado. Toda vez que você resolve um problema, aumenta a sua felicidade. Quantos problemas no mundo não tem para eu resolver? Outra ciência da felicidade provou. Toda vez que você faz algo positivo para alguém sem querer nada em troca, você fica mais feliz. Com certeza. Então, peraí, eu posso ajudar muitas pessoas sem querer nada em troca e aquilo vai me trazer felicidade? Maravilha. E uma última informação que eu acho legal trazer, tem uma pesquisa que prova que para nossa felicidade, Isa, é muito mais importante
pequenas coisas com uma alta frequência do que grandes eventos pontuais. E a maioria das pessoas está olhando o quê? Os grandes eventos pontuais. Perfeito. Quando eu comprar casa, quando eu zerar a vida, quando eu ficar milionário. E aí, então, comete o erro de achar que felicidade é a linha final ao invés da jornada. E essa frase clichê é muito verdade. A felicidade está na jornada. Será que eu estou capturando, prestando atenção, sendo intencional, estudando? E a única certeza que a gente tem é que problemas e dores a gente vai ter. Então, quem estuda ciência da felicidade sabe que não é sobre ter tudo bem toda hora. Pelo contrário, ao saber que eu vai ter muitos problemas, muitas dificuldades, que eu vou estudar, que eu vou me preparar para enfrentar esse mundo que é uma guerra. Adorei. E lidar com os imprevistos vai ser fundamental para a manutenção desta jornada com felicidade. Exatamente. Eu gostei muito quando você falou felicidade não tem a ver com vida perfeita. Não tem a ver com não ter problemas. Não, isso nós teremos. Isso é um fato, isso é inquestionável. Uma vez eu entrevistei o professor Clóvis de Barros e ele usa bastante o termo inexorável. Isso é inexorável, Isabela. E ele falou assim para mim, Isabela, é muito triste quando as pessoas atribuem a felicidade a viajar de primeira classe. Ele falou, né? E felicidade é ter sede, eu quero uma coca e vou tomar uma coca. Né? E aí que eu me dei conta do quanto eu, Isabela, estou construindo a minha felicidade, reconhecendo as pequenas situações. Então, o que é felicidade para mim? Se eu precisar de uma caneta, eu procuro na minha bolsa, achei uma caneta. Ou preciso de um grampo, né? Ou minha bebê, né? Nós temos criança pequena, tá chorando, não coloquei a chupeta na bolsa, mas tem uma chupeta no carro. Então, para mim, felicidade é viver estas situações corriqueiras e conseguir fluir por elas. De forma positiva ou aprendendo, né? Não vejo nada como negativo, tudo pode ser como aprendizado. Então, hoje eu me considero uma pessoa feliz. Maravilhoso. E o que você está falando, a gente adora trazer o exemplo daquele filme Clique, do Adam Sandler. Você já assistiu? Clique, sim. Que ele tem um controle remoto que ele avança no tempo. E aí, o que ele faz? Ele avança as coisas chatas primeiro. Tem uma pessoa reclamando comigo, eu avanço. Tem uma reunião chata, eu avanço. Só que no final do filme, ele avançou a vida inteira dele e ele parou de capturar e prestar atenção nas coisas boas também. E isso é uma coisa que a gente mostra às pessoas. As pessoas geralmente estão vendo no piloto automático. Elas não estão conseguindo prestar atenção e capturar as coisas do dia a dia, as pequenas felicidades do dia a dia. Elas só estão buscando as felicidades futuras, coisas que eu não tenho. E toda vez que eu foco no que eu não tenho, eu fico ansioso e preocupado e me sinto para baixo. Então, será que a forma como eu estou encarando a vida não está me colocando para baixo? Então, tem uma parte que sim. Tem partes que não estão no nosso controle. Aceitar que não estão no nosso controle e viver fases difíceis é importante para a nossa felicidade. Então, trazer repertório. Mas o que a gente mostra para as pessoas? Que a gente tem que dedicar tempo para isso. Eu tenho que estudar, praticar, conversar. Se bons relacionamentos é o fator que mais contribui para a nossa felicidade a longo prazo, quem são as pessoas que a gente está convivendo? Eu estar aqui, segundo encontro com você, é uma pessoa que eu admiro, que eu aprendo. Quanto mais a gente conviver, melhor eu me torno, mais eu aprendo. Agora, se você está convivendo com pessoas que te jogam para baixo, que não acreditam em você, que te fazem mal, que você sente que você não está evoluindo, e aí eu dedico vários dias da minha vida para essas pessoas, a tendência é acabar prejudicando o meu nível de bem-estar. Nível de bem-estar. Em março, nós tivemos o Dia Internacional da Felicidade, né? Dia 20? 20 de março. Dia 20 de março. E você lançou um curso na Fundação Dom Cabral. Exatamente. A Fundação Dom Cabral me convidou para ser professor do curso Felicidade Corporativa e a gente trouxe vários convidados das empresas que estão trabalhando nesse tema. A Deloitte, a Suzano, o Banco Votorantim, Lojas Renner e entre outros. Quando eu invisto em felicidade, eu melhoro que contexto? Agora vamos falar em termos de resultados tangíveis. Turnover, produtividade, eficiência, inovação. O que está diretamente relacionado à felicidade? Perfeito. Então, turnover, né? As pessoas trocarem de emprego. É muito custoso para a empresa. Super. Então, se você consegue reter as pessoas, aquilo economiza dinheiro para você. Um outro ponto importante é atração de talentos. Hoje as empresas elas precisam competir com muitas concorrentes. O que você está oferecendo para os seus colaboradores para você querer entrar nessa empresa? E no passado, os nossos pais, nossos avós ficavam a vida inteira na mesma empresa.
Hoje em dia, não. As pessoas estão trocando, a cada 2, 3 anos estão trocando de emprego. Então, eu preciso atrair os melhores talentos com relação a isso. O dia a dia, tem aquela famosa frase, as pessoas entram pela empresa e saem pelos gestores, pelos chefes. Será que a gente está capacitando a liderança para que eles possam ser melhores gestores? Não adianta também só cobrar, colocar e dar porrada no time. Será que a gente está ajudando como empresa? Será que a gente está trazendo um momento? Uma das coisas que a gente faz são sessões individuais com alta liderança. E a gente fala, cuidar de quem cuida dos outros. A alta liderança também tem dor de cabeça, tem problema, tem família. Quem cuida da alta liderança para cuidar do time, para cuidar de todo mundo? Então, ter esses espaços, as empresas estão investindo em aplicativos de saúde mental, de ter treinamentos. É preciso ter um investimento para que a gente possa ter mudança de programas e culturas. Mas, Isa, as empresas que têm feito isso, elas têm tido excelentes resultados, os colaboradores. Hoje, as pessoas reclamam. Quando eu estou mal, estou doente, eu aviso, estou saindo dessa empresa, isso aqui não dá. Então, tem uma marca reputacional envolvida. Tem um caso que aconteceu no ano passado de um grande escritório de advocacia que teve uma tentativa de suicídio. Aquilo espalhou pelas redes sociais. Olha o problema que gera se uma pessoa tem questões pessoais que a empresa não ajudou, ou que não contribuiu, ou que foi causadora. Então, tem uma questão de reputação da marca também. Nós temos a obrigação e o dever de cuidar das pessoas que estão nas nossas empresas. Gosto muito quando você fala em reputação, eu brigo muito, eu insisto muito nesse tema, porque quando as pessoas elas saem de um lugar para buscar ajuda, é porque elas não encontraram dentro da empresa, então elas vão ter que buscar fora. E quando você sai, pode ser que você encontre outras pessoas também precisando de ajuda. Né? Então, não é que há um movimento contra esta empresa, não, há um movimento de sobrevivência. Total. E que se você não encontra dentro, você vai buscar fora. Perfeito. Então, não é nada contra a empresa, nada contra a nenhuma gestão. As pessoas estão tentando sobreviver da melhor maneira. Perfeito. E adicionando a isso, hoje a gente não consegue separar mais vida profissional de vida pessoal. No passado, os nossos pais, nossos avós, eles trabalhavam e aí fechavam o computador, saíam da fábrica e iam para casa viver sua vida. Porque havia desconexão, né? Tinha desconexão. Hoje em dia não tem essa desconexão. Então a pessoa está conectada, está trabalhando no final de semana, à noite, e a tendência é continuar essa cobrança, essa pressão. Então, será que a empresa não pode falar assim, nossa, já que eles estão aqui dentro, o que eu posso ajudar para cuidar deles? O que eu posso fazer para trazer conhecimento, agilizar esse processo de investir na cultura de um bem-estar? Porque a cultura é a somatória dos comportamentos, é a somatória do que as pessoas, as crenças e valores das pessoas. Então, olha isso. No passado, a liderança tinha que escolher entre produtividade ou investir no bem-estar das pessoas. Hoje em dia, a ciência da felicidade, o jeito Harvard de ser feliz, o professor Sean Aker provou que quando você investe na felicidade e no bem-estar, as pessoas depois são mais produtivas. Já tem dados, já tem cases. Então, agora, Isa, é uma decisão de escolha. A liderança está escolhendo se eu vou cuidar dos meus colaboradores ou não. Então, é importante. A liderança é responsável, tem uma participação enorme e elas estão escolhendo se eu me importo ou não com as pessoas do meu time. Como é que você fala para as pessoas que ainda acham que felicidade é frescura, que esse tema é frescura? Como é que você quebra a resistência dessa turma? Ótimo. A gente não quebra a resistência porque a gente faz o seguinte, se você não se importa com isso, isso não é valioso, a gente deixa você para o último da fila. A gente entende que numa empresa tem 8 mil, 10 mil, 1.000 colaboradores. Será que eu vou ter que convencer alguém que isso é importante? Se a pessoa falar que para mim não é importante, respeito, não vou gastar o seu tempo, vamos falar com outras pessoas. E aí você começa a descobrir que tem várias pessoas que acham isso fantástico, que é maravilhoso, que dialoga com ela, que nunca nenhuma empresa falou sobre isso. A gente começa a conversar com ela, trazer repertório, ajudar no time dela e aí vira um case. Aí depois os neutros começam a falar assim, nossa, que legal, deixa eu participar também. Aí tem um efeito bola de neve, aí chega a pessoa que era desconfiada no passado, aí vê resultado de outros pais e fala assim, nossa, posso marcar a minha vez? Posso levar o meu time? Então, acho que as atitudes e os resultados falam muito alto. A gente não tem a pretensão de convencer ninguém. Vão existir pessoas, um grupo pequeno que não gosta, que acha isso besteira, bobagem. Ótimo. Então, eu não vou gastar o seu tempo invista em outra coisa. Mas para todo mundo que gosta e quer, e tem cada vez mais pessoas interessadas, a gente tem muita informação e repertório para trazer. Não é? Para a gente caminhar para a conclusão, Vini, relacionado à saúde, quando a gente pega os índices, né, de país mais ansioso do mundo, quinto mais depressivo, segundo mais estressado,
O que isso tem a ver com falta de felicidade? O estresse, ele acaba com a nossa felicidade, a ansiedade, ela ataca a nossa felicidade e a gente tem que entender que esse problema é crescente, ele vai aumentar. Então, saber que este problema cada vez vai ficar maior faz com que a gente tenha que ter mais lideranças, mais conhecimento, mais pesquisa sobre esse assunto. Esse podcast, as pessoas estão ouvindo, compartilhem com as pessoas. Aqui é uma riqueza de informação e conteúdo gigantesca. Então, é interessante pensar que este mercado é um blue ocean que precisa de muitas soluções. Então, você empreendedor, empreendedora, esse é um mercado que precisa de novas soluções. Comece a entrar nesse mercado, busque trazer conhecimento, repertório e ações, porque, Isa, isso aqui é só o começo de um mercado gigantesco em que a gente pode contribuir bastante. Pessoas como você dão vozes para a gente que está trazendo projetos inovadores, corajosos e, acima de tudo, essa pauta ela é importante e eu falo bastante disso, que no mundo corporativo tem hard skills e soft skills. E a gente criou uma terceira categoria, que a gente chama de life skills. O que são life skills? São habilidades que a gente usa para a vida. Hard skills, competências técnicas que a gente usa no trabalho. Soft skills, competências emocionais de gestão que a gente usa para o trabalho. Life skills, como felicidade corporativa, eu vou usar no trabalho, mas eu levo os conhecimentos para minha família, para os meus amigos. Então, as empresas começarem a trazer conhecimento de life skills, promovendo a saúde. A saúde é boa para quem? Para o profissional e para o pessoal. Sim. Então, é um life skill que a gente precisa desenvolver nas empresas. Então, tá aí um novo nicho, um novo mercado que a gente está construindo e espero que a gente tenha muito sucesso no futuro. Não tenho dúvida. Life skills, eu adorei. Até porque, senhoras e senhores, se a escola é um vetor de transformação para a educação, a empresa também é um vetor de transformação do sujeito. Para coisas boas ou não. Perfeito. É isso que as empresas talvez não sacaram. Elas vão influenciar o indivíduo, tanto para o bem quanto para o mal. Emoções positivas ou negativas. Será que a empresa não poderia ser um grande vetor para isso? E sabe qual que é o curioso? Eu fiz administração de empresas. No primeiro dia, eu aprendi qual que é o objetivo de uma empresa. Aí, a explicação, dar lucro. O objetivo de uma empresa é dar lucro. Aí eu falei, nossa, será que a gente não deveria evoluir nesse conceito? Ela pode continuar dando lucro, mas será que ela não poderia impactar na felicidade, no bem-estar do indivíduo, ajudar o indivíduo, o colaborador a evoluir como pessoa, já que eu vou passar 8, 10, 12 horas por dia? Então, está aqui, a oportunidade está aqui. O recurso mais escasso que a gente tem é o tempo. E a gente está lá, travado, 8, 10, 12 horas por dia. Pega 1 hora dessa semana e começa a investir na felicidade, no bem-estar, nas relações de qualidade. Quando a gente sai do trabalho, a gente chega em casa. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, você tem um filho ou filha? Filha, de 1 e 8. Uma filha de 1 e 8. A gente chega do trabalho, carrega energia e dá para nossa família. Se eu venho exausto, com raiva, eu descarrego isso nas pessoas que eu amo. E agora, se eu chegar do trabalho mais leve, mais feliz, bati minha meta, conquistei as coisas, eu descarrego e contagio meu filho também. E se não bati minha meta, né? Lembrando que felicidade não é uma linha reta, né? Se não bati minha meta também, o que será que está contribuindo para a perda de energia? Onde eu estou me distraindo? Né? Com o que eu estou perdendo tempo para não ter tempo para aquilo que importa? Total. Você falou de energia, né? A gente fala muito de um conceito chamado matriz energia e emoção, que são 2 variáveis. Seu nível de energia, que ele pode ser alto ou baixo, ou a sua emoção, que ela pode ser positiva ou negativa. E a combinação dessas 2 variáveis é onde a mágica acontece. Quando você tem alta energia e emoções positivas, você está na sua zona de performance. Quando você tem baixa energia e emoções negativas, você está na sua zona de burnout. Quando você tem alta energia e emoções negativas, você está na sua zona de sobrevivência. E quando você tem baixa energia e emoções positivas, você está na sua zona de recuperação. Então, você começa a entender, trazer conceitos para que as pessoas falem assim, nossa, eu estou me sentindo sem energia, emoções negativas. Se eu ficar por muito tempo, esta é a zona de burnout, em que eu ali vou sendo dragado. O que está causando isso? As pessoas não param para pensar. A liderança não para pensar. O que está gerando essa perda de energia das pessoas? Mas agora a gente começou a propor diferente. Vamos ver o que está carregando, o que ajuda, o que traz emoções positivas. Por que as empresas estão buscando ter propósito? Porque toda vez que você tem um propósito, é uma emoção positiva, por definição. Quando você faz algo que você não vê sentido, é uma emoção negativa. E tem muitas pessoas no trabalho que estão trabalhando e não veem sentido no trabalho.
só ganhar o dinheiro no final do mês não é suficiente mais para a pessoa ter uma emoção positiva no trabalho. Então, você vê que trazendo estrutura, conhecimento, você começa a ajudar. Aí eu provoco a liderança. Será que o papel da liderança não seria gerar emoções positivas e recarregar a bateria das pessoas para que os próprios colaboradores possam estar na sua zona de performance e eles vão entregar da melhor maneira possível? E aí muita liderança fala assim, nossa, Vini, faz sentido, eu nunca tinha parado para pensar. Então, eu como gestor não deveria sugar a energia das pessoas e trazer emoções negativas. Pelo contrário, ir para o oposto. Gostou? Eu sabia que seria muito especial esse papo. Vini, aprendi muito contigo. Tenho certeza que quem está conosco também. O curso da Fundação, pode divulgar? Ainda dá para entrar? Pode divulgar. Como é que é? É só dar no Google aí, Fundação Dom Cabral Felicidade Corporativa, FDC Felicidade Corporativa, que vai ser o primeiro link. E aí você vai lá ver o case da Deloitte, da Suzano, ter o CFO da Suzano falando, os diretores executivos, ter o CEO da Deloitte falando, a diretora de RH do Banco Votorantim. Então, casos especiais. Excelente. Muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco. Eu espero que você também, que ficou aqui investindo o seu tempo, tenha aprendido um pouquinho como construir a sua felicidade no dia a dia. Agora a gente se encontra, então, no próximo Promovendo Saúde. Até mais.